faiscamento. O que é o faiscamento? Como eu comentei com vocês, o enrolamento de armadura está ligado a um anel comutador. O anel comutador garante a continuidade do sentido das tensões das correntes dos condutores que estão em ranhuras próximas de polos de mesma polaridade. Então, alguns condutores que estiverem ligados no anel comutador, quando estiverem passando de um lado para o outro do anel e tendo inversão de polaridade, eles vão passar por um curto-circuito no diagrama de enrolamento, conforme a gente consegue ver nesse diagrama de enrolamento. Então a gente percebe, nesse caso, em que a gente tem as escovas embaixo, indicadas com suas polaridades, os segmentos do anel comutador indicados com números e as bobinas ligadas a cada segmento do anel comutador, nós percebemos que, nesse caso, na posição em que estamos, o segmento do anel comutador 1 está conectado diretamente ao segmento do anel comutador 12. E a bobina que está ligada a esses dois segmentos está curto-circuitada na escova negativa. O que acontece? Nesse caso, se não houver corrente de armadura, a gente não observa faiscamento, porque o fluxo magnético na região onde estão essas bobinas é nulo. Consequentemente, a gente não tem tensão induzida dentro dessas bobinas. Então, elas podem estar curto-circuitadas sem o menor problema. Entretanto, se a gente mover a escova para uma posição diferente, a gente pode começar a ter problemas. O que vai acontecer, por exemplo, se as escovas estiverem ligadas a um segmento de comutador ligado a uma bobina onde está sendo induzida a tensão? A gente vai colocar em curto uma bobina onde tem uma tensão induzida. Consequentemente, a gente vai ter faiscamento. Então, para que isso não aconteça, é muito importante que a gente coloque as escovas sempre na posição de zona neutra de comutação. A zona neutra de comutação é aquela região em que nós temos bobinas onde não está sendo induzida tensão. E aí, com isso, a gente consegue operar sem faiscamento. O faiscamento só não vai ocorrer se a gente não tiver fluxo nessas regiões em que as bobinas estiverem passando. Se eu tiver corrente na armadura, eu vou ter uma corrente que vai estar passando no sentido, neste caso aqui, entrando pelas ranhuras inferiores e saindo pelas ranhuras superiores. Com isso, vou ter uma força magnetomotriz para a direita, que obviamente vai causar um fluxo magnético para a direita e vai causar tensão induzida nessas bobinas que estiverem na zona neutra. Então, mesmo elas estando na zona neutra, quando eu tiver corrente na parte do motor da máquina, pode ser que surja faiscamento. Para eliminar isso, a gente pode usar um artifício chamado interpolo. Os interpolos são polos que são colocados entre dois polos, por isso o nome interpolos, e neles é enrolado o próprio enrolamento de armadura. E esse enrolamento de armadura é enrolado de maneira que a força magnetomotriz dos interpolos seja contrária à força magnetomotriz da armadura. Com isso, a força magnetomotriz nessa região do circuito magnético vai ser nula, portanto, o fluxo magnético nessa região também vai ser próximo de nulo, e com isso não vou ter tensão induzida nas bobinas que estiverem passando por aqui e que forem curto-circuitadas pelo anel comutador. Então, isso a gente vai ver no nosso experimento. Primeiro a gente vai rodar a máquina em vazio, ou seja, sem corrente na armadura, apenas com corrente no enrolamento de campo, e vai observar o efeito que acontece quando a gente muda as escovas de posição. Em seguida, nós vamos conectar a armadura a uma carga e ver a diferença de quando o interpolo é usado e de quando o interpolo não é usado. Vamos observar agora o que acontece com as nossas escovas conectadas a condutores que estão na zona neutra de comutação ou fora da zona neutra de comutação. Agora, nós temos a nossa máquina de corrente contínua e vamos dar um zoom na região dos anéis comutadores e das nossas escovas. Nessa região é que acontece o contato que faz com que a corrente da parte rotativa da armadura seja transmitida à parte estática e possa ser captada através dos terminais da máquina. O que a gente vai observar agora é o seguinte: em primeiro momento a gente vai deixar a máquina rodando em vazio, com corrente de campo nominal, com as escovas na zona neutra.
E depois a gente vai mudar o posicionamento das escovas de maneira que elas se conectem a condutores que estejam fora da região da zona neutra. Vamos observar o que acontece. O que nós vamos mostrar agora é o efeito do fluxo de reação de armadura nas bobinas que estão passando pela zona neutra de comutação. Então a ligação que foi feita, por um enrolamento de campo da nossa máquina CC, é exatamente a mesma. Então a gente está alimentando ela por uma tensão de corrente contínua e vai fazer as medidas dessa corrente nesse amperímetro aqui. Só que agora a nossa armadura não está mais simplesmente ligada ao nosso voltímetro. Ela também está ligada a uma carga de 120 ohms, de maneira que quando a tensão for induzida na armadura, vai surgir corrente sobre essa carga. Então, se a gente tiver corrente sobre essa carga e corrente também na armadura, a gente vai ter o efeito de reação na armadura agindo sobre as bobinas que estão passando pela zona neutra de comutação. Então, nós vamos observar o comportamento da máquina através da tensão induzida nas bobinas exploratrizes. As bobinas exploratrizes são bobinas que estão no rotor, mas não estão conectadas ao circuito de armadura. Elas existem nessa máquina, por essa ser uma máquina didática, e porque isso faz com que a gente consiga enxergar qual que está sendo a tensão induzida em cada um dos condutores da nossa armadura, da nossa máquina, do nosso rotor. Então, para captar o sinal das bobinas exploratrizes, nós conectamos este osciloscópio nos terminais dessas bobinas exploratrizes que estão lá no rotor. E a gente vai observar qual vai ser a forma de onda induzida nelas, no primeiro caso sem interpolo e depois no segundo caso com interpolo.